Nesta noite de ceia, eu gostaria de usar um texto que normalmente nós usamos para casamento, de modo geral. Casamento, para falar sobre família, e a gente usa esse texto. E eu vou usá-lo na versão NVT. Efésios capítulo 5, de 21 até o 33. Efésios capítulo 5, de 21 a 33. E nós vamos dar o título para esta palavra nesta noite, a união entre Cristo e a igreja. Vamos orar antes? Senhor Deus e Pai, certamente preparado está o nosso coração por tudo que aconteceu até o presente momento, para podermos ouvir a Tua palavra. E, ó Deus, a Tua palavra é o Senhor mesmo falando conosco. Então, que esse tempo seja um tempo de estarmos voltados totalmente ao Senhor. Que o Senhor repreenda tudo que queira desviar a nossa atenção nesse momento. Cochichos, andando para lá e para cá, bocejos, sono, tire tudo, ó Deus, para que a Tua palavra possa ser muito clara e compreensível à nossa mente e ao nosso coração. Porque a Tua palavra, ela precisa ser entendida espiritualmente e racionalmente. Então nos ajude para que ela seja entendida dessa maneira no nosso coração. Que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. A primeira realidade, a primeira verdade que esse texto traz para nós é sobre submissão. Olhando para os versículos 21 a 24, está escrito o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma analogia. Ele está pegando algo que é para a igreja, entre Cristo e a igreja, e aplicando para o casamento. Mas nessa noite não vamos falar de casamento. Então veja bem, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Sendo irmãos em Cristo Jesus, dentro dessa submissão que a palavra de Deus nos diz, nós temos que nos submeter um ao outro. Então, se um irmão te procura e fala com você sobre algo que está acontecendo de maneira que não corresponde à sua fé em Jesus, e isso está denegrindo o Evangelho de Jesus Cristo, você tem que submeter esse irmão. Você precisa ouvir a esse irmão. Você não deve ficar nervoso com esse irmão. Você não deve peitar esse irmão. Você precisa dar atenção, ouvir esse irmão. Submisso uns aos outros, em qualquer área da nossa vida. Seja no trabalho secular, seja lá na escola, seja nos negócios que fazemos, seja no relacionamento conjugal, seja na educação e disciplina de filhos, seja no namoro, no noivado, em qualquer área da nossa vida, que nós não estejamos vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus, e alguém, nosso irmão em Cristo Jesus, vem falar conosco, nós temos que nos sujeitar a esse irmão. Nós temos que ouvi-lo
e nós temos que chegar para esse irmão e dizer: muito obrigado, meu irmão. Ou até dizer para esse irmão: ore comigo. Eu preciso realmente eu preciso mudar nessa área da minha vida. É o que o texto está dizendo: sujeitem-se uns aos outros. De que maneira? Porque nós, como igreja, somos como lá em casa. Da mesma forma que a minha esposa deve se submeter a mim, deve estar sujeita a mim, porque Deus me colocou como cabeça da igreja, cabeça dela, como minha esposa. A Bíblia está dizendo que é desse mesmo jeito a igreja para com Jesus. O Evangelho é Jesus. O Novo Testamento é Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. E se a minha vida, ela não está sujeita a Jesus, através da palavra de Jesus, eu sou desobediente. E eu não estou vivendo em obediência a Ele. Então, eu tenho que estar submisso ao cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, da mesma maneira que a esposa deve estar submissa ao seu marido, que Deus o colocou como líder, como cabeça da sua casa. É a mesma coisa. Veja, o versículo 23, ele vai dizer: Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. O líder é aquele que vai trabalhar para poder fazer o melhor para os seus liderados. O marido para a esposa e Jesus para a igreja. Então Jesus, Ele nos salva, não somente em termos de vida eterna, mas também em obedecendo a Ele, nós seremos salvos de tantos problemas que às vezes enfrentamos por não ouvirmos o nosso líder Jesus Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então devemos nos submeter a Ele. Submissão a Jesus. E aí o texto, no versículo 24, diz: assim como a igreja está sujeita a Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Se você é salvo, se você faz parte da igreja, se você foi batizado, você se tornou membro da igreja, não importa se você entendeu ou não entendeu, se a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, qualquer pessoa da igreja pode chegar em você e conversar com você em amor, dizendo: meu irmão, nesta área você está falhando. Meu irmão, nesta área você está denegrindo o Evangelho de Jesus. Meu irmão, nesta área você está dificultando de que pessoas conheçam a Jesus. E eu louvo a Deus, porque pessoas fizeram isso comigo. E eu me lembro, certa vez, o líder dos jovens, nós éramos muito amigos, e mais 2 jovens da igreja que nós saíamos juntos, em várias atividades. Eu não estava vivendo o Evangelho numa determinada área da minha vida, e num final de atividades da igreja, eles me chamaram numa sala, e eles 3 conversaram comigo, e eu louvo a Deus por isso. Foi uma bênção para a minha vida, e eu fiquei envergonhado, mas foi uma bênção para a minha vida. Submissão a Cristo, a palavra de Jesus, através da igreja. É isso que o texto está mostrando para nós. Mas a Bíblia também nos diz, o texto aqui de Efésios, diz que Cristo amou a igreja. A partir do versículo 25, até o versículo 28, o texto bíblico, ele vai dizer o seguinte: maridos, ame cada um sua esposa como Cristo amou a igreja. Igreja
Jesus nos ama. E eu vou dizer, não apenas no geral, meu irmão, Jesus te ama, minha irmã, Jesus te ama. Aqui está escrito isso, como Cristo amou a igreja, Jesus ama-nos, Ele nos ama. E o texto nos diz que Ele entregou a vida dele por nós, entregou a vida por ela quem é a igreja. E nós vimos nessa noite através da ceia. Como é que Jesus se entregou por nós? Ele se entregou por nós morrendo lá na cruz. Que somente bandidos, que somente os piores dos homens, que os romanos crucificavam. Porque era uma dor que levava a pessoa a um sofrimento tão intenso, que é difícil de descrever a dor que a pessoa passava ali, lá na cruz. E Jesus passou por esse sofrimento, Jesus entregou a vida dele pela igreja, pelo amor que ele teve para com a igreja, e que ele ainda tem pela igreja. Para que esse sofrimento? Só para nós irmos para os céus? Não. O versículo 26 diz, a fim de torná-la santa. É para que quando nós estivermos andando aqui pelas ruas da cidade, as pessoas possam dizer, olha, o São Walter está passando por ali. O São Reinaldo está passando pela rua. A Santa Mônica trabalha naquela loja. Olha o atendimento dela. É para isso. É para que nós sejamos santos, para nos tornar santos. O texto está dizendo. E como é que ele vai fazer isso? Purificando-nos, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Então, à medida que a palavra de Deus vai tomando conta da nossa vida, nós somos lavados, nós somos santificados. É por isso que a palavra de Deus, você tem que comê-la diariamente, lê-la, estudá-la diariamente. Sabe por que você, muitas vezes, não é tido como santo lá na empresa onde você trabalha? É porque você não lê a Bíblia, você não estuda a Bíblia. E você tem atitudes iguais aos seus colegas de trabalho. Você é duro, você é mal criado, você às vezes até usa de palavrão. Porque você não está permitindo que Jesus te torne santo, que Jesus te lave diariamente por meio da palavra dele. Por causa disso. Qual o objetivo de Jesus fazer tudo isso? O versículo 27 diz, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Sabe o que é gloriosa? Glória é quando alguém está passando pela rua, todo mundo olha para ele. Você já viu quando uma pessoa bem vestida, cheirosa, ela passa, todo mundo sente aquele cheiro, todo mundo olha. É com esse objetivo, para apresentá-la a si mesmo, a si quem? A Jesus, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Jesus se entregou para fazer tudo isso por nós, para que você seja uma pessoa linda, uma pessoa bonita, uma pessoa gentil, uma pessoa que atraia as pessoas para Jesus. É com esse objetivo que ele morreu, para poder santificar. É esse o objetivo. Versículo 28, está dizendo que é assim que os maridos devem fazer para a sua própria esposa, mas eu não vou falar nada sobre isso aqui, porque de fato o objetivo não é esse. Está fazendo a comparação, mas Jesus
ama a sua igreja. Ele ama de tal maneira que nós vamos olhar o restante aqui, o terceiro ponto aqui. Cristo cuida da igreja. A partir do versículo 29 até o 31. Ninguém odeia o seu corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Jesus está cuidando de cada um de nós. Jesus permitiu que nós pudéssemos ter a palavra dele, a Bíblia Sagrada, de maneira livre. Nós podemos carregá-la para onde nós quisermos. Podemos lê-la em qualquer lugar. Então veja bem, de que maneira Jesus nos alimenta? Aqui, ó. Através da Bíblia. O alimento está lá na sua despensa. O alimento está lá em cima da mesa da sua casa. Quem sabe está lá na sua biblioteca. Está lá a Bíblia. Como é que a dona de casa faz para poder se alimentar e alimentar a sua família? Ela não vai lá na despensa? Ela não pega o alimento? Ela não prepara? Ela não traz para que a sua família seja uma família saudável? Bem alimentada? É assim que o texto está dizendo que Jesus faz. Jesus cuida da igreja. Jesus não odeia o seu corpo, a igreja é o corpo de Jesus. Jesus não odeia o corpo dele, não. Jesus ama o corpo dele. E Jesus, ele alimenta o corpo dele. Ele cuida da sua igreja. Ele quer a sua igreja saudável. Ele não quer uma igreja raquítica. Ele não quer uma igreja doente. Ele não quer uma igreja que esteja no hospital. Ele não quer uma igreja que vive tomando medicamentos. Ele não quer uma igreja doente. Ele não quer essa igreja. Ele quer uma igreja saudável. Então ele quer que você seja saudável. Ou você é igual àquela criança que a mãe coloca a comida na boca e a criança joga fora. Será que você está agindo dessa maneira? O alimento está na sua frente para você comê-lo, mas você não o come. Você o joga fora. Você deixa juntar poeira nele. Você o deixa embolorar. Porque você não usa. Você não lê, não se alimenta. Está lá para você. E o texto continua dizendo, versículo 30, e nós somos membros do seu corpo. Nós somos. Quem é esses nós? Eu e cada um que aqui está. Nós somos o corpo de Cristo. Não adianta você olhar para o seu irmão, é você. O seu irmão também é, mas você é também. Não adianta você achar que é só para o outro e não para você, é para você também. Você faz parte do corpo de Cristo, nós somos membros do seu corpo. Você tem que exercer alguma função no corpo. Você pode ser o dedo, pode ser a mão, pode ser o braço, você pode ser a cabeça. Olha os dons que estão na Bíblia, para ver como é que Jesus te equipou para que você seja ativo na igreja, não um peso para a igreja, não alguém que deve ser carregado, mas alguém que ajuda a carregar tudo, para que não pese para ninguém. Eu não falei aqui agora há pouco que 50% da igreja, ou um pouco menos 50% da igreja é dizimista? Quase 50% da igreja é que leva a igreja local da qual nós fazemos parte. Os outros 50%, desculpa a expressão, se torna um peso. Porque nós poderíamos fazer muito mais se todos os membros do corpo estivessem ativos.
mas não estão. Eles só querem receber. Se sentar no banco e tiver alguma sujeirinha, ele é o primeiro a criticar. Se ele for no banheiro e não tiver lá o sabão líquido, é ele que vai gritar: opa, está faltando um sabão aqui, ó. Então, aqui está dizendo: e nós somos membros do seu corpo. Cada membro do meu corpo, do seu corpo, tem que se exercitar. Porque se ele não é exercitado, ele vai atrofiar, ele não vai conseguir fazer a função dele. Não é verdade? É fato. E a igreja não realiza muitas funções que ela precisa realizar, porque apesar de nós sermos do corpo de Jesus, ser cuidado por Jesus, a gente diz: Jesus, eu não quero. Eu não quero. Eu não vou sair da cama. Não saio. Eu não vou andar. Alguém tem que me carregar, porque senão eu não saio do lugar. Nós somos o corpo de Jesus. Nós somos membros do corpo de Jesus. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, fazer a sua função. 31, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Eu gostaria de fazer aqui uma aplicação nesse texto. É por esse motivo que nós deixamos o mundo, aqueles amigos que nos afastavam de Deus. É por esse motivo que agora nós pertencemos a uma pessoa somente. E só vamos dar ouvidos a essa pessoa é Jesus Cristo. É essa atitude nossa. Se você é da igreja, é dessa maneira. A mulher que se casa, o homem que se casa, agora vai devotar apenas para aquela pessoa com quem se casou. Não se admite que um homem que se casou venha namorar uma outra mulher. Ou a mulher que se casou venha namorar um outro homem. Não se admite. Quem é casado que vai permitir que isso aconteça? E você acha que Jesus também vai querer que você namore outro? Tenha compromisso com outro? É somente com ele. Se você está tendo algum compromisso com outro senhor, com outro líder que não seja Jesus, ainda não nos tornamos uma só carne com Jesus. Ainda não temos intimidade com Jesus. Não podemos desfrutar das bênçãos de Jesus. As bênçãos que o casamento traz, não podemos desfrutar, se nós não somos uma só pessoa com Jesus. Eu quero concluir com os versículos 32 e 33, que nos diz o seguinte: esse é um grande mistério. Que grande mistério é esse? O casamento. Mas a igreja também é um mistério. Está dizendo aqui, esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. O casamento é um mistério, mas o casamento ilustra o que deve ser a igreja. Como é que nós devemos ser com Cristo? A mesma coisa. Nessa conclusão, a Bíblia me dá autoridade para isso. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. O casamento é um mistério. Agora você veja bem, você faz parte de uma família. Você tem pai e mãe, você tem filhos, você tem uma casa na qual você mora. De vez em quando há alguma briguinha lá, não há? De vez em quando alguém dá um chute na canela do outro, não dá?
De vez em quando alguém dá um beliscão no outro, não dá? Vocês vão embora de casa por causa disso? Vocês deixam de ser irmãos por causa disso? Vocês deixam de ser filhos por causa disso? Não. Vocês continuam lá dentro. Eu sou o primeiro dos filhos dos meus pais. Quantas vezes nós discutimos, nós brigamos, eu e meus irmãos, eu os amo até hoje. Até aquele que morreu, eu continuo amando a ele, eu me lembro dele até hoje. Na igreja é do mesmo jeito. Na igreja somos irmãos. De vez em quando tem uma rusguinha aí entre um e outro. De vez em quando um dá uma rasteira no outro. Mas não devemos sair de casa de jeito nenhum. Nós somos uma família. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós não vamos abandonar de jeito nenhum. É o que o texto está dizendo para nós. 33. Portanto, volto a dizer, cada um deve amar a esposa como ama a si mesmo. Ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Nós somos a esposa, a igreja é a esposa. Jesus é o marido. E o texto está dizendo que Jesus vai continuar nos amando, mas nós, como esposa de Jesus, temos que respeitá-lo. E nós o respeitamos quando nós o obedecemos, quando nós falamos bem dele, quando nós o obedecemos. É assim que nós o respeitamos, porque ele não falha em nos amar. O marido pode até falhar, o homem, mas Jesus jamais. Então, lembremos, nós estamos unidos a Jesus. Se você verdadeiramente aceitou a Jesus, nada vai desfazer essa união. Nada, nada, nada. Nada. Porque essa união, ela é eterna. Ela é para sempre. Ela não acaba. Ela não tem fim. Essa união. Você está preso a Jesus durante toda essa vida e para toda a eternidade. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro isso para nós. Senhor Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra, pela maneira como ela fala com cada um de nós. E Deus eterno, que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, ela possa fazer a obra de maneira tão profunda, de maneira tão latente, de maneira tão clara na nossa vida, que nós, ó Deus, possamos ser transformados por ela, vivermos da maneira como ela nos ensina, pela fé em obediência ao Senhor. Toma cada pessoa que aqui está nas Tuas mãos, para que essa compreensão seja real. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai.